Boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao estudo do programa O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente, com base na obra da mentora Joana de Ângeles. Esta é uma iniciativa do NSP, a Federativa Espírita Holandesa, em parceria com a AME Brasil. Hoje temos a imensa alegria de contar com a presença do nosso querido Dr. Gelson para abordar o tópico autodesamor. Boa tarde, Gelson. Seja bem-vindo com você. Boa tarde, Maria. Obrigado pelo convite, por esse momento sempre muito bom estar aí com os amigos da Holanda. E hoje vamos estudar, então, o item autodesamor, né, que é um tema bem importante, que, que a referência no nosso estudo está baseado no capítulo 3, autodesamor, do livro Encontro com a Paz e a Saúde. Só para o pessoal ter uma ideia, né, da referência que sustenta o nosso estudo de hoje, né? Joana, eu vou só dar uma introdução, porque é um capítulo que tem muitos elementos, então eu vou centrar mais nas questões de vocês, dúvidas, questões de vocês. Se não tiver dúvidas e questões, eu vou avançando. Então, eu vou dar uma introdução e depois eu abro para a gente poder conversar. E aí, a partir disso, ir tirando as dúvidas, ampliando e aprofundando as questões que o livro coloca, tá? Mas a Joana fala, então, que todos nós trazemos, né, e é natural, né, conteúdos emocionais que ficaram mal resolvidos, né? Conflitos, essas heranças que ela fala, né, que ficam esculpidas no nosso mundo interno, da qual a gente vivenciou uma série de experiências negativas, assim, né? Que foram dolorosos, ou que a gente foi pivô da dor de outro alguém, né? E tudo isso fica no nosso, então, depositada dentro de nós, assim, inconsciente. E quando não resolvida, ou seja, né, na medida que elas estão lá guardadas e muitas vezes reprimidas por nós, que a gente às vezes quer evitar olhar para elas, que são dolorosas, elas ficam vivas dentro de nós, né? O fato da gente não reconhecer, da gente reprimir, ou de uma certa maneira não ter acesso a esse material, não quer dizer que eles não estão agindo na nossa mente, no nosso mundo interno, e gerando conflito, né? Então, de uma certa maneira, a nossa realidade atual, a nossa natureza, como o Freud dizia, né? Nós somos seres neuróticos, né? Então, no mínimo neuróticos, né? Então, ou alguns perversos e outros psicóticos, segundo Freud, né? Então, tinha 3 padrões de personalidade: neurótico, psicótico e perverso. Então, vamos ficar no neurótico, que já está de bom tamanho, né, gente? Então, de uma certa maneira, o homem é um ser em conflito, porque ele está avançando espiritualmente, e ele se depara ainda com vários aspectos dentro dele mal resolvidos, primitivos, impulsos, que foram palcos, se não nessa vida, em outras vidas, de situações realmente dolorosas e negativas. E isso, de uma certa maneira, vai ter uma ressonância, né? Essas coisas vão ficar lá vibrando, mobilizando, e de uma certa forma, sem saber, elas muitas vezes se apresentam em nossas vidas através de estados internos que a gente não consegue compreender. Uma tendência à angústia, uma tendência à culpa. Ela fala aqui uma tendência de autodesprezo com a gente mesmo, né? Um processo assim de não se suportar, não saber lidar consigo, que manifesta em conflitos íntimos e sentimentos negativos que nos puxam para baixo. Ela vai falar de vários processos, assim como o processo de
de falta de autoestima, de falta de respeito próprio, e que isso vai desencadear um padrão psicológico que a gente chama de autodesamor. Né? Então, esse autodesamor é a dificuldade que nós temos de nos reconciliarmos conosco mesmo. Que sem a reconciliação conosco mesmo, não tem como a gente avançar. Então, na medida que a gente não se reconcilia conosco, que há uma tensão emocional e esse campo de conflito, isso vai se manifestar como ansiedade, como insegurança, como instabilidade. E, claro, e na medida que a gente tem outras fragilidades emocionais, frutos da educação, frutos de tendências que a gente traz, frutos de processos obsessivos, tudo isso, né, vão potencializar esse campo de conflito. E aí a Joana fala que isso tudo é sustentado, de uma certa maneira, tem uma certa relação com a culpa, né? Então, essa culpa interna, ela é a geradora de tormentos, de processos que ainda não foram equacionados, como diz a benfeitora, né? Então, tudo aquilo que, de uma certa maneira, está ainda em desarmonia conosco mesmos, né? Que, de uma certa maneira, envolvem esse padrão de culpa tormentosa, vai, né, diz a prefeitura, gerar, então, esses choques, essa tensão de forças opostas dentro de nós, esse jogo que é um campo de conflito emocional que, que em algum momento tem que ser drenado, vir para fora de um jeito ou de outro, para poder a gente recuperar essa harmonia interna, né? Então, de uma certa forma, na medida que eu não consigo me reconciliar comigo, que eu não consigo reconhecer isso em mim também, aceitar esse ponto, né? Ou ainda entro num processo de culpa, me autoculpando, tudo isso vai gerar uma fragilidade do nosso eu, né? E essa fragilidade vai se manifestar a partir de padrões de comportamento. Então, a Joana vai falar de vários padrões que são um reflexo desse tipo de condicionamento interno, né? Então, esse autodesamor, gente, é muito mais comum do que a gente imagina. E ele pode vir de várias formas, várias formas. Tanto no processo de investir contra nós mesmos, né? Então, esse autodesamor pode se dar com uma forma de ódio interno, de rejeição, de desprezo, de crítica, de cobrança, né? Em relação a nós mesmos, né? Ou em movimentos de rejeição ao mundo. Porque esse desprezo, ele pode ser conosco, mas ele, como às vezes eu posso não me sentir merecedor de estar na vida, eu posso projetar esse desprezo no mundo. Então, o mundo não é um lugar que eu me sinto merecendo viver. Então, o mundo é um lugar que eu não me sinto integrado, me sinto à margem da vida e do mundo, né? E aí eu vou entrando num processo, como diz a benfeitora aqui, né, de um jogo, né, de não perceber as possibilidades positivas da vida, seja dentro de mim, como fora de mim. Então, de uma certa maneira, eu vou me perdendo de mim mesmo, identificado com essa imagem negativa, né? E aí eu vou
impedindo a possibilidade de me aliar aos aspectos positivos, sejam daqueles que eu tenho dentro de mim enquanto potenciais, seja daquilo que a vida nos coloca como possibilidade, né? Então, fica como sendo uma interdição minha em nossa vida. Então, tem pessoas que paralisam a sua vida por causa disso. Não sente motivação, não se sente, não tem esperança, tudo é difícil, eles acham que eles não acreditam em si, acham que não vale lutar pelas coisas, né? Ou acham que o mundo não gosta deles, né? Ou que eles não são merecedores de estar nesse mundo, né? Então, ela fala que a gente vai fechando as portas e as possibilidades de felicidade, de crescimento e de realização espiritual, né? Então ela vai então considerar esse autodesamor como um distúrbio de conduta, como uma forma Então, é um tipo de doença psicológica, tá? Por quê? Porque a pessoa está preso a essas lembranças inconscientes, né? Que não são digeridas, não são elaboradas, né? E, de uma certa maneira, elas estão lá, digamos assim, pulsando, né? Mesmo que eu não tenha consciência delas, né? Elas estão presentes dentro de mim, né? E aí elas ficam de maneira indireta, né? Se atravessando em fantasias, em sensações, emoções, sentimentos na minha vida. E aí eu perco, como diz a Jona aqui, né? As várias possibilidades favoráveis que a vida me coloca, né? Bem, e aí ela vai dizer que isso pode chegar em vários graus, desde um ódio em relação à vida, né? Porque eu começo a me sentir em conflito, né? E esse conflito pode ser bem grave, a ponto de eu me rebelar e desprezar a vida, né? E odiar, né? Ou ressentimento, ou mesmo raiva, né? Raiva da vida, raiva de mim, ou inveja, né? Porque eu posso me sentir vitimizado, né? Como vítima dessa situação por não compreender, por não reconhecer que a causa disso sou eu mesmo. E como eu não consigo elaborar esse processo, eu acabo justificando isso de várias maneiras. E uma delas é me sentir daí num lugar inferior e culpar também a vida por causa disso. Projetar essa culpa também no mundo. E aí eu posso ter raiva do mundo, eu posso ter inveja das pessoas que estão bem, eu posso negar esse interesse pela vida e ficar assim indiferente, anestesiado. Então, esse autodesamor ele pode passar desde assim de um processo de uma pessoa amorfa, que não tem, que parece que a vida não importa, que, né, que desleixada, acomodada, desinteressada em tudo, ou em processos mais graves, né, de um desprezo que se torna campo de raiva para o mundo não acolher a sua dor e ele também desprezar esse mundo de uma certa maneira. Então, como a Jana fala, tem várias formas de disfarces e de mecanismos, né, desse autoamor que vai se refletir em vários tipos de temperamentos, de padrões de comportamento, né? Então, isso é uma questão que ela vai apresentar aqui no livro, né, gente? E uma das questões importantes é a autocondenação, né? Que ela vai falar como sendo um mecanismo que também é bastante comum, né? Porque essa condenação ela se dá também de várias maneiras, né? Porque daí o que acontece? Na medida que eu estou encarnado e estou nesse estado
conflito interno e eu não tenho paz dentro de mim. São pessoas que são desassossegadas, que, né, por não conseguir se libertar desse lugar de culpa e de desamor, né? Então é como se ela, tudo que vem dela, o que é para ela, tem que ser desqualificado. Então, quando ela enxerga que no outro existe coisa que o outro gosta da vida deles, ou que os outros têm um estilo de vida, uma qualidade interessante, né? Da qual ela não se sente capaz ou merecedora de ocupar esse lugar, então ela pode lidar isso de várias formas, ou desprezando, ou se afastando, na solidão, ou na inveja, né? Então, ou mesmo em agressividade, né? Essa agressividade contra mim mesmo, né? Ou eu me volto cada vez mais contra mim, que pode levar ao suicídio, ou eu me volto contra o mundo, querendo agredir o mundo, né? Porque, de uma certa maneira, eu me sinto também rejeitado, eu projeto essa auto-rejeição, né, no mundo e quero punir a mim e às vezes quero punir o mundo também, punir meus pais, punir o mundo. Então, tem vários mecanismos que pode se dar esse processo de autocondenação, né? E tem aquelas pessoas que ficam presas nesse lugar de exclusão da vida, né? Então, você pode ficar numa solidão, né? Como uma forma de impedimento, né? Ou mesmo de letargia, de acomodação, eu não consigo, não posso, não mereço. Então, eu vou dizer assim, ó, que de uma certa maneira, então, o que Joana está colocando com isso? Que todo esse processo, né, vai gerar um padrão de abandono, de autoabandono, né? Mas, o que a Joana coloca, né, em relação a isso? Que esse abandono, né, no fundo, muitas vezes, está em jogo não só a culpa, não só o conflito interno, não só a insegurança que envolve a minha dificuldade de confiar, porque eu estou em falta comigo e tenho medo de errar novamente ou de ser punido porque eu fugi da justiça do mundo e, de uma certa maneira, me sinto, então, inconscientemente em débito com a vida, e isso gera mecanismo de fuga, né? Mas também a Joana fala que por trás desse autoabandono, muitas vezes, tem uma recusa de crescer, né? O que ela chama de uma preguiça mental, né? Então, a gente tende a se acomodar, a gente tende a uma tendência natural da gente, né? De se manter preso aos padrões da qual a gente estabelece uma condição, né? A gente chega naquele lugar e tá tudo bem, né? Mesmo que a gente esteja insatisfeito ou não totalmente feliz, mas é uma tendência de se acomodar com esses padrões. Então, ela fala que, que essa preguiça mental vem disfarçada de imobilidade ou de impossibilidade, né? Mas o que está por trás disso, muitas vezes, é uma concepção infantil ainda espiritual de nós mesmos, né? Por não acreditar na nossa capacidade ou querer, de uma maneira infantil, que a vida nos acolha e preencha de maneira mágica as nossas necessidades internas, né? Então, você vê assim que toda essa dinâmica ela bem complexa, né? Porque ela pode vir desde uma punição inconsciente, né? Que pode ficar uma coisa masoquista, de se punir, de se criticar, de se autoexigir de maneira exagerada, né?
desde um processo até um abandono, um descaso, uma letargia, até uma coisa mais agressiva e raivosa em relação ao mundo ou a si mesmo, né? Então, são vários padrões, né? É, e aí a gente oscila muitas vezes em dois polos que também estão em conflito, né, gente? De um lado, então, esse conflito, esse estado de desarmonia que gera mal-estar, né, um tipo de desassossego interno, e de outro, essa busca infantil que quer fugir da insatisfação, que quer fugir do conflito, que quer fugir do mal-estar e que busca compensar através de uma busca mesquinha, egoísta de felicidade, de prazer, né? E aí, o que acontece? Isso gera mais tensão dentro da gente, né? Porque são dois lados que não se conversam e que estão numa relação de compensação apenas. E que, em vez de gerar então, uma transformação, uma elaboração, vai potencializar o conflito, né? E aí a autocondenação acaba, muitas vezes, diz a Joana, tendo uma tentativa de escapar desse jogo de conflito entre uma tendência e outra, né? E a ponto, né, da pessoa até porque tem processos internos de culpa e o processo obsessivo, isso pode levar a pessoa realmente a abandonar essa encarnação, se não por um suicídio, né? Mas por uma entrega. Eu deixei de viver. Então eu vou apenas vivendo a vida de uma maneira muito rudimentar, muito precária do ponto de vista, né, dos recursos, das possibilidades, e entro num tipo de acomodação que é uma forma de tentar ficar quietinho, porque se eu me mexer, né, eu acho que as coisas, né, vão dar errado. Então, eu preciso ficar acomodado, porque eu não acredito em mim, eu não acredito na vida. E aí, ou eu tenho essa acomodação, essa insegurança emocional infantil de não me sentir capaz de administrar a minha vida, né, as dificuldades, e aí então eu recuo. Eu recuo como uma forma de não me movimentar, né? E aí a Joana fala desse padrão de insegurança que também acaba presente, né, nessa dinâmica toda psicológica, né, que pode ser tanto em relação a mim, como eu posso transferir essa insegurança para o outro, né, acusando o outro, exigindo do outro, né, como aquela criança com medo que exige da mãe e do pai, está ali perto dela, e se o pai não está, ela culpa o pai e a mãe, em vez de ela reconhecer que ela não está conseguindo, né, se entregar e confiar naquilo que a família, os pais podem oferecer para ela, né? Então, há esses deslocamentos emocionais que é muito comum na dinâmica psicológica, né? Porque muitas vezes, quanto mais eu nego isso dentro de mim, então a Jana fala assim, que toda vez que eu, de uma certa forma, nego ou não reconheço esse conflito em mim, né, há uma tendência de eu regredir infantilmente. Ou me fragilizar para despertar pena no outro, ou de culpar o mundo, criar um processo de autoexigência em relação ao mundo, para que ele, para mim não ter que me confrontar com a minha pequenez, né? Então isso também é muito comum, né? A gente vê com pessoas que são muito inseguras, mas muito orgulhosas, né? Elas de uma certa maneira acabam se tornando exigentes em relação ao outro, para não ter que olhar para os seus medos e conflitos, e aí é mais fácil culpar o mundo, né?
o emprego não deu certo, não é por minha causa, é porque o chefe era isso, porque a estrutura era aquilo, porque o outro, e aí são extremamente exigentes em relação a uma figura de proteção, pode ser um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, né? Estão sempre exigindo cada vez mais e culpando o outro se as coisas não dão certo para ele, né? Então, isso é comum de acontecer nesse tipo de padrão, né? Ou de processo que envolve também uma canalização para o corpo, levando uma somatização de alguns processos emocionais e gerando assim, distúrbios corporais, que ela cita aqui também, né? Ela fala de enfermidades, né? Que como parte o trato digestivo, a função hepática, o respiratório, né? Que de uma certa maneira acabam tendo que suportar, né, as toxinas, as cargas, e o corpo age como um dreno, um amortecedor, né, dessas tensões emocionais, né? Então, tudo isso são possibilidades que acontecem. Alguém quer colocar alguma coisa até aqui, trazer algum elemento? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Esse processo todo, vamos supor, de culpa, ele é inconsciente ou é consciente? Os processos são mais inconscientes, né, Maria? E geralmente, quando é consciente, a gente tem consciência do estado emocional, que existe culpa, mas não das razões e da dinâmica da culpa, né? Tem gente que vem para o consultório e diz, eu me sinto culpado por tudo, mas não sei por quê, ninguém me cobra, a vida, né? Eu tive, né? Mas ela não sabe por quê, mas tem algo dentro delas que não está bem e que se manifesta como uma certa culpa, né? E às vezes essa culpa é totalmente inconsciente, porque muitas vezes a culpa também vem disfarçada, né? Muitas vezes, assim, por exemplo, eu tinha uma conhecida minha que, que ela desprezou a família que ela veio. A família era muito pobre, ela conseguiu vencer, Uhum. e ela parecia que tudo que era inferior, né, seja do ponto de vista financeiro ou de recurso, disso, ela incomodava ela. Então, uma vez a mãe dela ficou doente, ela foi visitar a mãe, e era para ela dar o apoio para a mãe. Ela chegou no hospital, a mãe dela não conseguia melhorar, ela ficou com raiva da mãe. Mãe, tu não faz nada para melhorar, tu não, né? E culpando a mãe para a mãe estar doente. Por quê? Porque ela não era capaz de ser amorosa, suportar isso, e tinha uma culpa de não dar conta disso. Mas em vez de ela aceitar isso, né, ela então tinha raiva do outro por dar trabalho para ela. Né? Então, toda vez alguém que lembrasse da pobreza da infância, ou desse trabalho para ela, ou adoecesse, botava em jogo essa imagem de aparente sucesso e capacidade que ela conquistou, mas que era frágil. Por trás dessa estrutura que ela montou, continuava uma pessoa emocionalmente culpada e frágil, mas ela negava isso. Então, toda vez que alguém colocava ela em conflito, ela culpava o mundo e atacava o mundo por isso, né? Então, muitas vezes, essa culpa às vezes não é consciente. Não precisa ter um fator concreto para você. Não. Não, porque algumas culpas são de uma realidade que vem há várias encarnações, Ok. né? E muitas vezes tu reencarna com as pessoas ligadas a esse passado, que tu não lembra, mas a presença delas, as vibrações dela, aciona esse inconsciente. É. Digamos que eu matei uma pessoa que foi meu inimigo e agora ele reencarna como meu filho. Entende? Quer dizer, mesmo eu não tendo consciente, a presença, as vibrações, as memórias inconscientes estão ali.
Então, de uma certa maneira, talvez esse filho tenha dificuldade comigo. E talvez a dificuldade dele aponta, é uma forma de eu me sentir acusado dentro daquele crime que eu fiz, mesmo que eu não me acuse. Mas eu não estou bem comigo. A Então, consciência fica pesada. aquilo é interpretado como uma coisa negativa por parte dele. E às vezes eu posso me rebelar contra ele porque eu não suporto o confronto ligado àquela lembrança que está lá no inconsciente, da qual eu não tenho contato direto, mas que está ali viva dentro de mim, né? Então, Certo. isso pode se dar de várias maneiras. É muito dinâmico e complexo o jogo de elementos que envolvem esse processo todo psicológico e espiritual, né? Tá certo. Muito obrigada. Gelson, também Oi. tem uma pergunta. Tem como mapear um para um os tipos de culpas com as causas? Ou é muito complexo isso? Ou uma culpa pode ter várias origens diferentes? Sim, Daniel, eu posso ter um complexo de culpas, né? Ou seja, né, vários elementos, e eu posso ter uma culpa bem pontual, né? Que pode ser reativada através de uma situação no presente. Então, o presente, às vezes, acaba sendo um cenário aonde eu posso reeditar aquela culpa, né? Por exemplo, assim, é, hum, vou inventar uma coisa. Eu abortei várias vezes em outras vidas, tá? Eu fui um médico abortista, que eu matei várias pessoas, tá? E eu venho com culpas ligadas, passados espíritos me perseguindo, né? Não deixando eu descansar também, porque essas almas podem estar, de uma certa maneira, com raiva, incomodada comigo. Então, de uma certa maneira, isso que os gregos chamam de miasma, né? Quando havia uma lista, né? Uma híbris, na Grécia Antiga, o homem tinha um metro, a justa medida do humano. Quando eles ultrapassassem o metro, que era a medida humana, eles se comportavam como deuses, daí tinham que ser punidas. E uma das coisas que era terrível na lei grega é tu tirar a vida de alguém, porque só os deuses podem tirar a vida, né? Então, quando eu tirava a vida de alguém, havia derramamento de sangue, eu ficava com uma mancha escura, um miasma, e as fúrias elas me perseguiam dizendo que eu era culpado. Então, esse miasma, ele tem um sentido espiritual realmente, né? Eu fico com uma carga, né, de um miasma, de uma sombra, né, presente no meu inconsciente espiritualmente através dessas forças que me perseguem, né? Daí eu reencarno com possibilidade de poder, né, me redimir em parte, né, de eu me trabalhar, mas digamos assim que eu seja negligente com o meu filho, né? Por algum motivo, não, ou um acidente acontece e isso leva ao óbito desse filho, ou isso leva a uma situação de agravamento, de doença, e que talvez eu não seja culpado disso necessariamente, totalmente disso, mas essa cena me remete a todo o passado de crime que eu. E aí eu me sinto culpado por aquilo. Depois, eu não fui um bom pai, eu não fui bem, eu fui meu filho, me sinto culpado que meu filho agora está assim, está assado, ele, né, porque eu não dei o tempo que ele precisava, porque eu estava trabalhando demais. E o problema não é isso, é que a culpa pega carona, né? Pegou carona naquela situação e eu fico justificando por aquilo. Então, claro que vai ter questões da qual eu posso falhar e posso gerar culpa, né? Mas eu posso, de uma certa maneira, sintetizar várias culpas, projetando isso em algum ponto da minha vida atual, né? Então, o mais importante não é eu descobrir o passado, a causa, porque a gente diz que às vezes buscar a causa pode ser útil. O que aconteceu, né? Mas a gente vê que do ponto de vista espiritual e mesmo do ponto de vista da terapia psicológica, nem sempre é o, o, o caminho mais adequado e mais eficaz. De uma certa maneira,
caminho mais eficaz que tiver é eu poder suportar a minha pequenez. Realmente, eu não sou tudo isso. Realmente, eu sou um pai negligente. Realmente, eu não consegui e aceitar a minha pequenez. Então, essa reconciliação conosco mesmo não é nos cobrar, é para aceitar aonde eu estou, para a partir de agora começar a andar. Puxa, realmente eu sou uma pessoa fraca, eu tenho limitações X e Y, mas eu quero crescer, estou comprometido a aprender, né? Então, de uma certa maneira, todo o trabalho de superação, porque a última parte do capítulo é autoconsciência, que a Jona coloca aqui, né? É, porque é justamente essa autoconsciência, ela é uma combinação de um fator que envolve eu aceitar e não ficar numa coisa de onipotência, de jogo de poder, de negação, né? Ou seja, a humildade de aceitar quem eu sou e, ao mesmo tempo, a confiança em mim que eu tenho capacidade de avançar, né? Então, por isso que eu falo, quem não tem resistência psicológica, né, que fica numa fantasia ou onipotente de negar o passado, ou fragilizado, acaba, né, caindo ou na autopunição ou numa arrogância, como uma forma de negar aquela realidade e não olhar para si mesmo. Então, isso vai gerar conflito. Então, o problema a gente acaba sendo, a gente mantém o conflito. A nossa postura atual de vida tende a ser uma postura mantenedora de conflito pela nossa forma de agir, ou porque tu nega, ou porque tu deixa levar pela culpa. E nenhuma coisa e outra é o caminho, diz a benfeitora aqui. O caminho é o aceitamento da tua realidade, numa análise constante de autoconhecimento, buscando, né, reconhecer o amor do Pai, né, que nos convoca, né, para recomeçar sempre, né? A vida, então, ela é um convite de reconciliação, de reparação, né? Então, o caminho é a gente ser responsáveis por nós mesmos, pela vida. Mas essa responsabilidade não quer dizer uma exigência exagerada de um processo do qual a gente não dá conta, porque é um passo de cada vez. Então, por isso que todo o processo envolve reconciliação consigo mesmo, para poder avançar. E para isso tu tem que te perdoar, mas ao mesmo tempo te comprometer contigo e com a Perfeito, vida. Então, esse é o caminho, né? perfeito. Muito obrigado. Alguém mais quer trazer alguma questão? E uma das questões, então, que ela coloca aqui como sendo uma das mais danosas nesse processo todo, né, gente, é a autopiedade, né? A gente tem que entender aqui, porque algumas pessoas não entendem. Ela fala da autocompaixão e autopiedade de uma maneira negativa. E algumas vezes perguntaram, mas Gelson, a compaixão não é positiva? Eu não tenho que ter compaixão comigo mesmo? Sim, mas não é esse tipo de compaixão que a Joana e de piedade que a Joana está falando aqui, nem em outros momentos do livro dela. Aqui, a autopiedade é uma forma de se auto-vitimizar, né? É uma forma de ter pena de si mesmo, de alimentar um tipo de insegurança e que, de uma certa maneira, é, não quer saber desse compromisso, né? É, então, é uma forma que está ligada àquela preguiça mental que ela falava antes, né, gente? Uma ociosidade, uma forma de ter pena de mim mesmo e querer que o mundo tenha pena de mim e me acolha. Então, é um misto de insegurança, de imaturidade, de fragilidade psíquica, né? Que faz com que eu prefira
me colocar nesse lugar, como eu sou coitadinho, como eu não sei o quê. E não é um tipo, então é um tipo de autopiedade ou autocompaixão negativa, né? Daquela que te puxa para baixo, daquela de uma certa maneira faz te desacreditar e se tornar resistente ao convite da vida, de crescer, de aprender, né? Tu quer daí que todo mundo alcance tudo nas tuas mãos, porque tu se acha, né, não capaz e tu conta a história triste para o mundo ter pena de ti, né? E uma forma de ficar tão ocioso. E por isso que ela tem uma frase que é bem forte aqui no livro, né? Mas que é bastante verdadeira e importante, né? Que ela fala assim, ó, não há, portanto, isso no item da autopiedade, não há, portanto, no cosmos lugar para a fragilidade psicológica, a dependência afetiva, a comiseração e a autocompaixão. Olha só que forte, né? Para que Joana de Anjos não quer saber de ficar choramingando, essa coisa de dependência afetiva, coitado dele. Não. Vamos parar com essa cachaça, vamos parar com essa história aí boba. Então ela vê a dependência afetiva e a fragilidade psicológica menos como uma incapacidade real da pessoa, né? E mais como uma recusa de crescer, como aquela criança, né, que fica manhosa e fica ali, não quer ir para a escola, não quer fazer uma atividade, daí tu acolhe, e aí ela fica, em vez de ela ser agradecida e buscar depois e ser estimulada com isso, porque foi agraciada, compreendida, acolhida, não. Ela se torna tirânica, né? Cada vez mais, e cada vez mais entra numa imagem de incapacidade e de um certo capricho emocional, né? Então, a Joana fala que esses processos, né, são pessoas que não só negam a bondade de Deus na sua dinâmica, ele nos oferece sempre recurso, e nega também a nossa própria capacidade de autossuperação que todos nós temos, né? Reconhecendo que nada, absolutamente nada na nossa vida é maior do que a gente pode carregar enquanto sofrimento. E não é com isso que ela está, não quer dizer que Joana está sendo insensível à nossa dor, ao nosso sofrimento, mas ela está dizendo assim que muitas pessoas acabam se identificando com esse processo, né, com essa dor, com essa fragilidade, como uma forma de padrão psicológico, né, como uma forma de não querer sair desse lugar e assim fazer uso dessa condição, né? E ela diz que na medida que a gente fica teimosamente, a gente insiste nessa forma de ser, né? Nesse padrão de enfermidade espiritual e psicológica, a única resposta, muitas vezes, para isso é o sofrimento, né? Que o sofrimento vai desacomodar, o sofrimento vai fazer a gente se dobrar sobre nós mesmos, vai fazer a gente refletir, vai impor processos dentro da gente e aí e vai despertar daí realmente o Deus interno, ou seja, a nossa força interior, a nossa capacidade criativa, a nossa essência divina, que tem que ser lapidado, como a Joana coloca aí, para que ela possa se expressar cada vez mais dentro de nós e na vida. Então, de novo, a Joana está colocando a questão da preguiça mental como como se isso tudo fosse um tipo de preguiça mental e o quanto essa preguiça é muito perigosa. Como um inimigo vigoroso dentro de nós, da qual a gente tem que, de uma certa maneira, tentar não se deixar levar por isso, né? Porque em vários momentos da obra dela, ela diz que vida é movimento,
amor é movimento. Então, em alguns momentos fala que o amor é movimento, que vida exige movimentação, e que tudo que não se move gera degradação, desgaste. Então, a Joana falou assim, olha, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja a tua realidade, né? Ela sempre é uma possibilidade rica de aprendizado, né? Nem que seja a suportar com dignidade a tua realidade. Então, o convite da Joana é justamente encontrar nesses desafios e nessas limitações de dificuldade, não algo que nos paralisa, mas algo que, de uma certa maneira, gere movimento. Não, a gente não vai superar as coisas de uma hora para outra, a gente não vai, muitas vezes, se libertar de um problema numa encarnação, mas na medida que a gente começa a dialogar com essa realidade, né? E busca possibilidades dentro e fora de nós, com certeza, conquistas e recursos a gente vai adquirindo, a ponto, se aquilo não puder mudar, a gente não sofre mais tanto por aquilo, a gente vai criando resiliência, a gente vai criando capacidade de poder administrar aquela realidade, aquela dificuldade, né? E poder, de uma certa maneira, então, transcender aquela condição que não é tanto de fora, mas aquela condição interna que parecia tão difícil, tão complicado para mim, e que depois eu compreendo que não era tão difícil assim. Eu que, pela condição emocional que eu me apresentava, não conseguia reconhecer o meu recurso, e a perspectiva que eu via aquele fato era uma perspectiva então muito negativa, muito inferior, e que torna tudo mais pesado e complicado. Então, muitas vezes, a situação ela se torna pesada e difícil, não tanto pela realidade, porque a realidade é o que é, gente, né? Mas pela forma como tu vive aquela realidade, ou seja, a forma como tu interpreta aquilo. E essa condição depende de cada um de nós, da forma como a gente vê as coisas. A gente pode ver as coisas como um problema ou como um desafio, como um castigo ou como uma oportunidade. E assim por diante, né? Então, tudo isso está em jogo, né? Janice, Alguma coisa mais? Sim, aí. eu queria fazer uma perguntinha. Ahm, Talvez não esteja muito dentro aqui do capítulo, embora esse capítulo traz também bastante ferramentas para a gente trabalhar tudo isso, né? Mas quando essa postura da Joana em relação à autocompaixão eu entendo que é uma coisa negativa, né? Mas a compaixão em si, eu acho um sentimento assim, por exemplo, para mim, eu posso estar na maior dificuldade com uma situação, com uma pessoa. Quando me vem esse sentimento de compaixão, então aí tudo muda. Aí aquela situação que era desafiante, difícil, passa a ter eu sei lidar melhor com essa situação porque eu vejo a fragilidade de tudo aquilo, né? Então, o que seria, se estou falando agora, assim, se para mim, e talvez para muita gente, o sentimento de compaixão é um sentimento bom que nos faz agir de uma forma mais humana, mais caridosa, vamos dizer assim, e Hum. como é que fica? E em relação, e a autocompaixão não é esse, qual seria o sentimento Tem em relação assim, a nós, então? tem uma psicóloga americana, não me lembro o nome dela, que ela trabalha muito a autocompaixão como uma coisa positiva. Essa proposta do mutismo, né, de ser compassivo, de ter compaixão pelo outro, pela vida, pelos animais, pelo outro que é ignorante. Então, essa compaixão por nós mesmos seria uma forma de reconhecer, né, de compreensão com a gente mesmo, né, e de aceitação do nosso limite. Essa compaixão é positiva, essa autocompaixão é positiva. Mas o que ela está colocando aqui como autocompaixão não é
essa perspectiva positiva. Então, a autocompaixão e a autopiedade aqui é no sentido pejorativo da palavra, porque a palavra pode ter tanto um conceito positivo como negativo. Então, ela está pegando mais nessa dimensão realmente da pessoa ficar naquela penalização sofrida, exagerada, como uma forma de querer despertar pena nos outros, de ter um ganho secundário, de chamar atenção, e não uma questão de acolhimento consigo mesmo. Então, é diferente, né, Maria? Então, tem que saber entender que a compaixão pode ser vista, né, a autocompaixão, como uma forma mais positiva, quando ela realmente envolve apenas o reconhecimento e a compreensão e aceitação das nossas dores e pequenez, ou negativa, quando ela realmente se esconde por tal da autocompaixão, esse jogo, né, de pena, de querer se de promover a partir desse lugar e assim por diante. Então, é isso que ela está aqui alertando, né? Seria mais uma vitimização, chamar atenção pelo lado negativo. Isso, é uma Essa forma de questão. vitimização, de ficar no negativo, de ficar pincelando notas pesadas, olha, não posso, eu não consigo, olha só, pobre de mim, né? É esse tipo de padrão daí que aí se torna negativo, né? Obrigada. Faz todo sentido. Então, é nesse sentido que ela coloca. E aí, realmente, né, a importância, né? Porque no final do capítulo, ela vai colocar no penúltimo parágrafo, os enfermiços comportamentais da autopiedade e da autopunição tornam-se processos conflitivos, somatizando-se e dando lugar a consequências danosas à saúde emocional e física, com probabilidade de futuros distúrbios mentais. Então ela está pegando realmente esse aspecto negativo, seja da autopunição, outros ficam se punindo, numa exigência exagerada, e sempre te crítico e se culpando, outros sempre estão se desculpando, né? Ó, não posso, não consigo, ó, pobre de mim. Então, esses dois polos aí que a gente tem que cuidar, né? Que acaba sendo realmente um padrão que não favorece o nosso crescimento, nem uma caminhada em favor da plenitude, né? Da felicidade, né? Então, é isso que ela vem aqui chamar atenção para a gente poder estar atento a essa tendência, né? Bem Muito esclarecedor. bem. Eu tenho que ir saindo, que eu tenho que entrar no outro grupo agora, Tá tá certo, bom? tá certo. Tá bom. Obrigada, Gelson, por esse, Um abraço, nossa, muito esclarecedor. tá Até o bom? próximo. Tchau.